Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Para quem vem para o culto das 7 horas, 2 domingos sem estar aqui, fiquei com saudade de vocês, sabia? Quem ficou com saudade de mim aqui, levanta a mão. Eu dou um desconto do dízimo, só para você falar a verdade. Mas é muito bom voltar para casa. Somos uma família que está meio repartida, né? Mas nós vamos conseguir o local, se Deus quiser. Para a gente reunir todo mundo. Porque você que está aqui no culto das 7, não conhece o pessoal que vem no culto das 8 da manhã. Por isso que a semana que vem, nós vamos fazer um cultão, começando às 8 da manhã e terminando às 8 da noite. Eu quero ver você dizer para mim que não teve lugar para você sentar aqui no auditório. Nós vamos ter uma jornada de oração e de culto aqui, para a gente se conhecer mais, para a gente se fortalecer, orar pelo avivamento. Eu quero falar nessa noite sobre a importância da visão espiritual para a nossa vida como crentes e para a nossa vida como igreja. Nós devemos nos mover de acordo com a visão espiritual. Amém? 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 13. Diz assim, ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos ler juntos, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém. Nós, como igreja, nós, como crentes, como povo de Deus, devemos nos mover pela visão espiritual, pela visão celestial. O que significa isso? Significa que quando o Espírito foi prometido em Joel e que o Espírito Santo veio, ele diz que os velhos sonharão, os jovens terão visões, e juntos, todas as gerações serão usadas por Deus para realizar a sua obra. Eu quero destacar aqui nesse texto, porque há 2 tipos de visões. Existe a visão natural, quando o jovem, ele acorda cedo, e ele olha para fora da cidade, e na sua visão natural, ele vê todo o exército sírio, que foi enviado para prender um homem só, Eliseu. E ele se apavora, porque ele está olhando para a realidade o quê? Natural. O profeta mais experiente responde para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles.
Presta atenção que o seminarista lá podia dizer, espera aí, quem são os que estão conosco? Porque só tem eu e o senhor aqui, profeta. Quem são os que estão conosco? E aí, o profeta ora, versículo 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que abras os olhos para que veja. Essa oração é para que os olhos espirituais fossem abertos, porque os olhos naturais já estavam abertos. E a realidade é ameaçadora, a realidade é de um fim trágico, sem saída, sem possibilidade. Mas diz o texto que o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Isso faz diferença para você na sua vida ou não? Nós, como povo de Deus, vamos agir e vamos nos mover olhando para o natural ou para o sobrenatural. Nós vivemos e marchamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. E a realidade de Deus, ela não é visível aos olhos humanos, mas ela é visível aos olhos da fé. Aos olhos da fé. E eu e você precisamos orar todos os dias. Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as realidades espirituais que estão ao meu redor. O Salmo 91 declara que Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. O salmista diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de mim. Acampa-se. Você crê nisso ou não? Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu creio. E é tão bonito isso, meus amados irmãos, porque essa história ela é até cômica, porque quando o exército desce, Eliseu faz uma oração, agora não para o exército sírio ver, mas para o exército sírio ficar cego. E ele leva o exército sírio de volta para a Síria, chega lá, ele faz uma oração e cai a cegueira. E aí pergunta, o que nós vamos fazer? Não, dá comida para eles. Não vamos fazer nada. Eu queria tirar algumas lições, porque Davi faz uma oração lá no Salmo 119. Veja lá, por favor. Salmo 119. Porque muita gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia, faz exegese da Bíblia. Mas é muito interessante essa oração que Davi faz no Salmo 119, versículo 18. Vamos ler juntos? O que diz aí? Desvenda os meus olhos para que eu contemple. Presta atenção, aqui tem umas lições preciosas. Primeiro, Davi está dizendo que há maravilhas na palavra de Deus que estão escondidas aos nossos olhos humanos. João Calvino diz que a palavra de Deus é como uma mina de pedras preciosas que você precisa cavucar, para você encontrar essas joias. Davi está dizendo aqui que a lei de Deus está cheia de maravilhas. Essas maravilhas estão ocultas aos olhos. E a oração dele é: desvenda os meus olhos para que eu contemple, com visão espiritual, com compreensão espiritual, com discernimento espiritual, aquilo que está além da mera letra.
Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há muitos assuntos que eu queria abordar, detalhes sobre esse aspecto. Porque Deus, irmãos, quando a gente lê a palavra, quando a gente estuda a palavra, e quando a gente faz essa oração, desvenda os meus olhos, Deus revela coisas preciosas para nós, que estão longe do nosso olhar natural. Você está dizendo, o pastor Arival foi para Israel e voltou xarope. Ele agora está tendo visões. Tornou-se lunático. Não é isso que eu estou dizendo. É que sempre nós seremos movidos por aquilo que nós vemos espiritualmente. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vai ao templo, e quando ele chega no templo, ele vê Deus sentado no alto e sublime trono. Quando você olha para o mundo hoje, quando você olha para as realidades que nós estamos vendo, o que você está vendo? Se você é espiritual, se você tem compreensão daquilo que a Bíblia diz, Deus está no trono. Deus está reinando soberanamente sobre todas as nações e sobre todos os povos. Isso deve mover a nossa fé, porque todas as decisões da história, elas procedem da sala do trono de Deus. E quem está sentado nesse trono é Deus. É o meu Deus, é o seu Deus. Aqui, nós aprendemos uma lição nesse texto. Os olhos são abertos para contemplar os nossos recursos. Abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós cantamos aqui os nomes de Deus, Yahvé Jiré, o Deus da providência. E os celeiros de Deus, eles jamais acabam em seus recursos. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, cada uma das nossas necessidades serão supridas se nós crermos no Deus da providência. O Deus da providência. Não há escassez dos depósitos de Deus. Se você canta como você cantou aí, Ele é a nossa proteção, você pode ter certeza que o Senhor acampa ao nosso redor. Leia o Salmo 46 e você vai descobrir isso. Ainda que uma guerra se levante contra mim, ainda que o mundo ele entre em colapso, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Amém? Então, visão espiritual dos recursos que nós temos. Os recursos que nós temos. Mas em segundo lugar, antes de entrar no segundo ponto, leia só mais um versículo, por favor, 2 Crônicas, capítulo 32. O rei Ezequias está sendo ameaçado por Senaqueribe. Senaqueribe já tinha destruído o reino norte, e agora queria entrar em Judá, destruir o reino sul. E Ezequias então resiste a Senaqueribe. E lá no versículo 6, eu queria que você lesse comigo 32, de 6 a 8. Vamos ler bem forte esse versículo. O que é que diz aí? Pôs oficiais de guerra, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, não falou à mente, falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos,
Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, o quê? Rei de Judá. Louvado seja Deus. Ele olha e diz: o braço do Senhor está conosco. É o Senhor que vai lutar as nossas guerras. Isso é a visão espiritual. Mas em segundo lugar, eu queria que a gente desse um pulinho, por favor, lá em Neemias, capítulo 2. Porque nós precisamos ter uma visão espiritual dos recursos, do que temos à nossa disposição, do que Deus nos oferece no mundo espiritual. Mas em segundo lugar, eu queria chamar a sua atenção. Neemias 2,12 diz assim: então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o quê? O que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer, hein? Deus deu uma visão para Neemias. Deus pôs, não na mente, Deus pôs onde? No coração. Não para outros fazeres, mas para ele fazer. Para ele fazer. E fazer especificamente onde? Em Jerusalém. É como o anjo Gabriel. Quando Deus tem um desafio para um homem, esse desafio tem endereço, tem CPF, tem RG. Quando o anjo Gabriel foi atrás de Maria, ele sabia que ela era de Nazaré, sabia onde ela morava, sabia a sua idade, sabia tudo sobre ela. Agora veja, irmãos, a partir do versículo 17, preste atenção, versículo 17, vamos ler juntos? 17 e 18, vamos lá, de Neemias 2. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Esse texto é imprescindível no campo da liderança, porque o líder Neemias tem a visão de Deus. Deus põe no coração dele a visão. Ele então agora comunica a visão. Ele não tem um projeto pronto, ele não tem uma planta 3D, como nós temos hoje, do muro sendo reconstruído, das casas sendo reconstruídas. Ele tem uma visão de Deus. E a visão de Deus é uma visão que vai transformar uma realidade, porque a única coisa que transforma a realidade é aquilo que brota no coração de Deus e é compartilhado com o seu povo. É quando o povo de Deus entende que aquilo que está fazendo não é obra sua, mas de Deus. E ele diz assim: é isso aqui que Deus quer para a gente. Muro derrubado, porta queimada. Deus quer que a gente viva em opróbrio, ou nós vamos mudar isso aqui? Ou Deus quer que a gente mude isso aqui? Veja, meus amados irmãos, que o que moveu a construção do muro foi uma visão que Deus colocou no coração de Neemias. De Neemias. Qualquer transformação que for acontecer na obra de Deus, em qualquer área da obra de Deus, tudo nasce com a visão espiritual. É assim que Deus age. É assim que Deus agirá até o fim. Jesus, quando foi para a cruz, ele viu
o penoso trabalho de sua alma e ficou o quê? Satisfeito. E Hebreus capítulo 12 diz: por contemplar a alegria dos resultados da sua obra, ele suportou tamanha oposição dos homens. Ele realizou a sua obra, porque ele tinha uma visão dos resultados, da concretização da obra da redenção. Nós precisamos de visão para trabalhar. Nós precisamos de visão para nos mover. Nós precisamos de visão de Deus para sermos agentes de transformação. Para mudar realidades, é através dessa visão que Deus coloca no nosso coração. Mas por fim, eu quero ir para João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Se nós precisamos ter visão de Deus, dos nossos recursos, se nós precisamos ter visão de Deus acerca da obra que nós temos que realizar, nós precisamos ter visão de Deus também do tempo oportuno que Deus nos dá. Jesus está falando aqui de visão de tempo. Ele diz: vocês olham para o tempo e estão dizendo aí que há 4 meses até a ceifa. Isso é a ceifa comum, isso é a lavoura comum. Erguei os vossos olhos e vede que os campos já branquejam para a ceifa. Sai de uma visão de tempo, de calendário, de agenda real, natural, e vamos olhar para a agenda espiritual, agenda do mundo espiritual. E nós, como igreja, irmãos, precisamos ter essa visão que a Bíblia fala que é a visão da oportunidade, do tempo de Deus, do tempo que se chama hoje, do tempo que Deus está nos proporcionando hoje, com todos os recursos, com todas as portas abertas. Ele está nos dando isso. Quando Deus levantou o movimento da reforma, antes, vamos pensar, quando Jesus Cristo veio, Ele veio na plenitude dos tempos, e Deus preparou o mundo para que Jesus Cristo viesse. Ele mandou a Pax Romana, Ele colocou o Império Romano para abrir todas as estradas, Ele desenvolveu uma cultura helênica, em que todos falavam a mesma língua. Ele preparou todas as coisas, e Jesus veio. E o Evangelho em 30 anos, ganhou o mundo. No século XVI, a reforma protestante, surge a renascença, o interesse pelos clássicos, a volta à literatura, a criação da imprensa, as grandes empresas, que faziam viagens para ganhar os novos continentes, tudo preparado. E Deus manda o quê? A reforma protestante. Primeira coisa que Lutero faz, surgiu a imprensa, ele imprime a Bíblia. Se Lutero vivesse hoje, a primeira coisa que ele fizesse, ele ia botar um canal no YouTube. Ponto reformado. Lutero.com. Irmãos, nós saímos daqui num avião e um dia nós estamos no Japão. Nós temos todos os recursos de comunicação, recursos de transporte. Deus preparou o mundo para que eu e você vivêssemos nessa época oportuníssima. Abra os olhos. Abra os olhos. É o tempo da oportunidade. A nossa geração e essa geração, essas novas gerações que estão
tendo acesso ao que nós estamos tendo acesso hoje. Eu vi lá em Israel, Tel Aviv, uma startup desenvolveu um negócio de comunicação que eu estou pregando aqui em português, mas você está ouvindo aí na sua própria língua. Você já pensou um negócio desse? Aí eu vou falar em línguas, você já pensou? Inteligência artificial. Deus está nos dando tudo, tudo. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. Amém? Como igreja, nós vamos orar nesses dias, orar semana que vem. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Me dê visões, me dê interpretação de tudo que está acontecendo. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu contemple aquilo que está além da mera letra. Fala comigo, comunica comigo, Senhor. Me dê ideias, me dê sonhos, me dê projetos. Coloca no meu coração coisas para eu fazer. Esse é o nosso desafio como igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. O Teu Santo Espírito habita em nós para nos iluminar, para nos ensinar, para trabalhar na nossa mente, na nossa inteligência, nas nossas emoções, no nosso coração, para compreender os Teus desígnios, os Teus planos, os Teus projetos, Senhor. Nós não queremos ser melhor do que ninguém, nós não queremos aparecer, nós não queremos promoção humana, glória humana, que isso é loucura, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, mas ajuda-nos a viver e a nos mover no sobrenatural. Que a Tua palavra possa ser o nosso guia, que o Senhor possa falar, que o Espírito Santo possa falar conosco pela palavra, nos ensinando, nos instruindo, nos guiando, nos mostrando, e que nós sejamos uma igreja relevante, uma pessoa relevante, nesse contexto de tanta superficialidade, de tanto descrédito. Usa-nos, Pai, usa a Tua igreja, usa os Teus filhos, nesse tempo de oportunidade. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.